Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 20 de fevereiro de 2021. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 7, versículo do 27 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava ali um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que estão sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, muito oportuno nesse tempo quaresmal, o qual nós somos chamados à conversão, o qual nesses 40 dias nós somos chamados a meditar a nossa vida, que vida que nós estamos levando, e se nós queremos verdadeiramente a nossa salvação. O caminho é duro, o caminho é longo, não sabemos a hora que nós seremos chamados a prestar contas das nossas vidas. E hoje nós vemos a conversão profunda e verdadeira de Levi, que se tornaria pelo Cristo um de seus discípulos e também seria chamado por Jesus de Mateus. Então hoje o Evangelho de São Lucas narra a conversão de São Mateus, o evangelista, que se chamava Levi. Levi era considerado um pecador público porque ele era um cobrador de impostos. Ele estava sentado na coletoria cobrando impostos para o Império Romano. Para os judeus, para os fariseus, ele era um pecador público, era um traidor do povo judeu, porque cobrava impostos e muitas vezes esses impostos que eram cobrados era de forma assim até aumentada. Nós devemos nos lembrar de Zaqueu, que também era cobrador de impostos, e na sua conversão fala Jesus: se eu prejudiquei alguém, irei recompensá-lo 40 vezes mais. E o interessante no Evangelho de hoje é que Jesus passa por Levi e ele está sentado na coletoria de impostos e Jesus não fala muita coisa para ele. A única palavra que Jesus vai dizer para ele é: segue-me. E o evangelista São Lucas vai dizer que ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Quantas vezes Jesus também nos chama, nós que estamos sentados na coletoria dos nossos pecados, na coletoria do mundo, prisioneiros pelo pecado, servindo ao maligno, servindo às seduções desse mundo. E Jesus, nesse momento oportuno quaresmal, nos chama para nós também darmos um passo adiante da fé, de nós nos convertermos, deixarmos assim como Mateus uma vida de pecado e uma vida nova para servir ao Cristo. É isso que ele vai fazer, o passo adiante que ele vai dar é servir a Jesus e os seus discípulos, pois ele vai convidá-los para a sua casa, para estar com ele verdadeiramente. Só que o coração aberto de Mateus vai encontrar a dureza do coração dos fariseus e dos mestres da lei. Em vez de nós observarmos
que os fariseus e o mestre da lei se alegrarem, se ficarem felizes pela conversão de Levi. Infelizmente, a dureza dos seus corações vai fazer com que eles julguem Jesus por estar sentado à mesa com cobradores de impostos e pecadores. A dureza do coração das pessoas, muitas vezes, em vez de ela se alegrar, ela fica com raiva. Quantas vezes eu vi pessoas falar disso? A minha vida, que conhecia a minha vida anterior, e quando eu comecei a dar passos adiante, que continuo dando a cada dia na minha conversão, porque a nossa conversão tem que ser diária. Quando Jesus passou para a minha vida, um dia lá atrás, num congresso do Texto dos Homens, e ele me diz: vem e segue-me. E esse foi o compromisso que eu fiz com Jesus, de deixar uma vida de pecado, que não é fácil. As seduções do maligno, as seduções que o mundo coloca para a nossa vida são imensas, são grandes. E a cada dia que a gente vem pedindo, suplicando a misericórdia de Deus, suplicando que Deus nos fortaleça, que o Cristo nos fortaleça na fé, para que nós possamos renunciar às seduções do maligno e às suas tentações. É possível. Jesus não venceu as tentações do demônio no deserto nos 40 dias porque ele era Deus. Não. As seduções que o maligno colocou para Jesus eram seduções humanas, não eram seduções para um ser divino, era para um Cristo que estava ali 40 dias fragilizado. E as seduções que o maligno ofereceu foram o reino da terra, tantas outras, transformar o pão, as pedras em pães, que Jesus se atirasse do precipício, que seus anjos iriam carregar, e Jesus resiste cada uma dessas tentações. Nós, por nós mesmos, somos fracos e pecadores, mas é o que Jesus vai nos dizer no final do Evangelho de hoje. Os que estão sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores à conversão. É Cristo que nos chama, assim como chamou Levi na coletoria: segue-me. Cabe a nós darmos um passo adiante na fé e seguirmos, irmos ao encontro de Jesus e servi-lo. Precisamos verdadeiramente deixar as amarras do pecado, as seduções do pecado e dar esse passo adiante na fé. Jesus chama você no dia de hoje. Deixe essa vida do pecado, deixe essa doença do pecado que invade a sua vida, mata você, mata tantas outras coisas. Jesus quer curá-lo. Ele é o médico dos médicos. E o mal maior que Jesus quer curar é o curá-lo do pecado. Jesus perdoa. Não há pecado maior que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Então, Jesus diz: segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de vocês.